Nesse momento eu cumprimento a cada um dos amados irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Eu dou graças a Deus mais uma oportunidade que Ele me concede podermos nos reunir em torno da Sua Palavra. Dessa feita para mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos uma lição muito importante, que é a lição de número 3, de 17 de abril de 2022. Essa lição ela traz como título Jesus, o discípulo e a lei. Muito importante essa temática, porque nós vamos ver qual foi a função, o papel de Jesus e como ficou a relação entre os discípulos de Jesus, entre a igreja e Cristo. Sabemos que a lei ela foi dada por Deus, ela tinha um propósito e ela cumpriu no seu tempo, o seu propósito. A lei, podemos dizer assim, enquanto dada por Deus, ela foi perfeita. O grande problema foi como os homens eles se relacionaram com a lei, não entenderam o propósito da lei e tomaram a lei como um fim, quando na verdade a lei não era um fim em si, mas era um meio pelo qual o homem iria enxergar a sua situação espiritual, e também a lei ela apontava para Jesus Cristo. Como todo o Antigo Testamento, ele apontava para Cristo, mas infelizmente não houve esse entendimento por parte dos judeus, daí a necessidade de que de fato o Cristo, ele ao seu tempo, ele viesse esclarecer qual era a verdadeira função da lei, e ele próprio era o cumprimento da lei. Nós iremos ver exatamente essa relação de Jesus, o seu discípulo e a lei, e como, para que serve a lei, e como nos relacionarmos com a lei que foi dada por Deus. O texto áureo dessa lição nos apresenta o seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Esse é um texto muito importante, ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe, portanto eu não estarei fazendo um comentário desse texto agora, mas logo mais. A verdade prática nos apresenta: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Muito importante, porque aqui já nos traz algumas verdades que devem ser colocadas em prática, e a primeira delas é que os seguidores de Jesus eles são chamados para viver a justiça do reino de Deus. É interessante nós observarmos que tínhamos a justiça da lei, onde o homem deveria fazer alguma coisa para poder viver, para poder cobrir o seu pecado. Porém, nós vamos perceber que a justiça do reino, a justiça na graça, ela é superior à justiça praticada na lei. Ou seja, a justiça do reino de Deus, nós somos chamados para viver a justiça do reino de Deus, e é necessário que nós entendamos isso de uma maneira muito clara. Os seguidores de Cristo, eles foram chamados a viver a justiça do reino de Deus. E essa justiça nós sabemos que ela não está escrita em tábuas, feita por mãos de homem, mas a justiça de Deus, do reino de Deus, ela está implantada no nosso coração, no nosso interior. Daí a necessidade do novo nascimento, do encontro com Cristo, e que Cristo ele possa viver em nós, e que nós sejamos gerados pelo Espírito, que nós tenhamos uma nova vida, uma vida essa, não segundo a nossa ótica, não segundo a nossa visão, mas uma vida direcionada pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Portanto, a primeira grande verdade que nós temos aqui na verdade prática é exatamente que nós somos chamados para viver a justiça do reino de Deus. E uma outra grande verdade é que essa justiça ela é baseada na nova aliança em Cristo. Ou seja, é necessário que nós estejamos atentos, que nós estejamos participando da nova aliança firmada em Cristo. E participar da nova aliança, a condição de nós sermos inseridos na nova aliança
é exatamente nós reconhecermos que nós somos pecadores e enquanto pecadores nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador ele está disponível ao ser humano, ele veio para isso. E aqueles que querem fazer parte da nova aliança, eles precisam ter um encontro com Cristo, serem encontrados por Cristo. Eles precisam passar pelo novo nascimento. Eles precisam firmar essa aliança espiritual com Cristo. E ligado a essa verdade, nós temos que esse novo nascimento, essa nova aliança, ela nasce no interior do crente e vai refletir no exterior. Ou seja, Cristo ele é gerado de dentro para fora. Jesus ele começa, a sua aliança ela é feita no nosso interior e não há como esconder a luz de Cristo em nós. Por isso que ela deve refletir no exterior, mas sempre nessa ordem. A nova aliança ela começa de dentro para fora, ou seja, Jesus ele é gerado no nosso espírito e daí ele toma toda a nossa alma, todo o nosso ser e também ele é manifesto através das nossas atitudes, através das nossas ações. A leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, capítulo 5, verso de número 17 até o verso 20. Um texto bastante conhecido para nós meditarmos nesse momento. Mateus capítulo 5, verso 17 ao verso 20. Aí o verso 17 diz o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Que Jesus ele está dirigindo aos seus discípulos e dizendo exatamente que ele não veio com a finalidade de destruir a lei e os profetas, ou seja, ele não veio para destruir todo o trabalho que foi feito no Antigo Testamento, na Nova Aliança. Ele não veio destruir a lei, uma vez que a lei ela era santa, ela foi dada por Deus, e os profetas representam exatamente todos aqueles que falaram da parte de Deus, uma vez que esses profetas, eles ao profetizarem, eles traziam a mensagem de Deus tanto para aquele tempo como para um tempo futuro, no aspecto escatológico. E Jesus, quando ele diz que ele não veio para destruir a lei e nem os profetas, nós temos pelo menos dois entendimentos. Que Jesus ele veio, ele cumpriu a lei, e um segundo momento é que Jesus ele é, ao mesmo tempo, ele é o cumprimento das profecias, como ele é o cumprimento da própria lei, uma vez que as coisas que eram ditas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, todas elas eram figuras que apontavam para o futuro e todas elas apontavam para Cristo. Então Jesus ele cumpriu a lei e ele era o cumprimento da própria lei, uma vez que ela apontava para Cristo, como também todas as profecias, de uma forma direta ou indiretamente, elas tiveram e têm o seu cumprimento em Cristo, uma vez que Cristo ele é o tema principal de toda a Bíblia, não só do Antigo Testamento quanto do Novo. Tudo aponta para Jesus, todos os acontecimentos, todas as promessas, todas as profecias, elas estão linkadas a um cumprimento dentro do contexto da obra de redenção prometida por Deus ao mundo através de Cristo Jesus. Portanto, Jesus ele vai se expressar dessa forma, que ele não veio para destruir a lei e os profetas, não veio para abrogar, mas para cumprir. E aí o verso de número 18 nos diz o seguinte: porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Ou seja, Jesus aqui ele está mais uma vez ele está confirmando a seriedade, a santidade da lei, uma vez que ela foi dada por Deus, e mostrando que tudo quanto a lei prescrevia, tudo quanto a lei, uma vez que ela era sombra e ela apontava para o futuro, tudo haveria de se cumprir, nada da lei cairia por terra, nem sequer um sinal, nem sequer um tio. E isso é importante por quê? Porque nós vemos que todas as profecias, tanto os profetas quanto a lei, de um modo geral, e em dado momento a lei é uma referência não só apenas aos 10 mandamentos ali dados por Deus a Moisés, mas a lei em uma certa medida é uma referência a toda a produção do Antigo Testamento, que nós conhecemos como Antiga Aliança. Tudo isso haveria de se cumprir.
Então, em Cristo, ali, naquele momento, Jesus ele era a materialização do cumprimento daquilo que a lei, para quem a lei apontava, e também mesmo aquelas coisas que havia uma referência futura, estava iniciando o seu cumprimento em Jesus e ele culminaria no tempo de Deus. O certo é que Jesus está mostrando que nada se omitirá, nada da lei cairia por terra, uma vez que aquilo que apontava para ele estava cumprindo nele, e tudo aquilo que dependia de dele, quanto à obra de redenção, quanto ao futuro milenial, quanto tudo aquilo, o novo céu, a nova terra, quanto à redenção da humanidade, quanto é o sumo sacerdote perfeito que ofereceria o sacrifício uma vez por todas, ele seria aquele que ofereceria o sacrifício e ele seria também a própria oferta definitiva. Tudo isso haveria de cumprir, tudo aquilo que estava prefigurado na lei de Moisés, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, tudo, absolutamente tudo, haveria de se cumprir. Aí o verso 19 ele diz: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, aqueles que observarem a lei de Deus, os mandamentos, tudo aquilo que foi dado por Deus e que apontava, nunca podemos esquecer isso, para Cristo, aqueles que não cumprir e que ensinar os homens a não cumprir, eles seriam menor, seriam considerados menor no reino de Deus, e a ideia de menor é de não participar do reino, também tem essa conotação, e aqueles que observassem seriam considerados, chamados grandes no reino de Deus, exatamente por estarem cumprindo com os propósitos divinos. E ele vai no verso 20, ele traz algo muito interessante, que é exatamente o texto que nós temos aí no textuário, o versículo do textuário, que é o verso 20 do capítulo 5 de Mateus, quando ele diz o seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, ou seja, não ultrapassar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Aqui Jesus ele traz uma revelação, algo muito interessante, que nós vimos que os escribas, os fariseus, os religiosos, eles procuravam, pelo menos aparentemente, cumpriam a lei, diziam-se zelosos pela lei, cumpridores da lei. Porém, aqui esse texto ele tem uma profundidade de leitura, porque em certa medida nós vimos aqui Jesus ele lançando em rosto a hipocrisia dos fariseus, dos escribas e fariseus, que eram pretensos guardadores da lei, os homens considerados no campo religioso os melhores da sociedade judaica. Porém, a Bíblia, mesmo Jesus, no outro momento, ele fala sobre esses fariseus, que eles colocavam fardos pesados sobre as pessoas, mas sequer eles tocavam com o dedo a esses fardos. Tal era a hipocrisia. Eles diziam-se cumpridores da lei, guardadores da lei, ensinavam o povo a guardar a lei, mas eles mesmos eram considerados por Jesus como sepulcro caiados. Então essa é uma das leituras que se faz da questão da justiça dos escribas e fariseus, que era uma justiça apenas do discurso, apenas da palavra, da aparência, mas também o que Jesus está propondo quando diz que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus, exatamente porque os escribas e fariseus, eles pregavam uma justificação por meio das obras da lei, como se a lei em si, ou o homem cumprindo toda a lei, ele já estaria justificado diante de Deus. E a Bíblia diz que pela lei nenhum homem foi justificado. Era porque a lei era imperfeita? Não. A ideia era porque a lei ela era apenas um meio, ela apontava para Jesus. A justificação não estava na lei, por isso que pela lei nenhum homem poderia ser salvo. A justificação estava exatamente naquele para qual a lei apontava. Então o que Jesus ele está ensinando aqui é que se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, ou seja, a justiça da lei, se nós acharmos que pelos nossos méritos
pelos nossos esforços, nós seremos justificados diante de Deus, de maneira nenhuma entraremos no reino de Deus. Portanto, o ensinamento aqui é que o cristão, aqueles que foram chamados para pertencer, fazerem parte do reino de Deus, é necessário que a sua justiça ela não esteja baseada em obras, ela não esteja baseada nas obras da lei, mas que a sua justiça seja exatamente a justiça de Cristo, imputada a ele, imputada a cada um de nós. Daí essa verdade aqui que nós temos nessa proposição de Jesus, se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus, ou no reino de Deus. E nós vamos ver exatamente aí no decorrer da lição, o comentarista ele vai aí estar apresentando essa diferença da justiça do reino e a justiça da lei, mostrando exatamente que Jesus ele não veio abrogar a lei, ele não veio destruir a lei, mas ele aperfeiçoou a lei. Em que aspecto aperfeiçoou? Não no sentido de que ela era, vamos dizer assim, imperfeita, pode parecer paradoxal, mas na verdade Jesus ele veio mostrar que na graça a lei é apenas uma passagem e que a lei da graça, podemos dizer assim, ela é bem mais rígida, ela é bem mais aperfeiçoada, bem mais rigorosa, vamos dizer assim, as condições da nova aliança do que na antiga aliança. Porque a antiga aliança consistia, no caso, em leis escritas em tábuas, mas a nova aliança consistia no relacionamento com o próprio Jesus. Era o caminhar a segunda milha, era dar o outro lado, a outra face, a tapa e etc. Então é nesse sentido que Jesus ele vem dizer que é exatamente a nossa justiça enquanto cristãos, a justiça daquele que faz parte do reino de Deus, ela tem que exceder a justiça da lei. Ela tem que exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Bem, a introdução da lição, ela nos apresenta. Nessa lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Destacaremos a diferença entre a letra da lei e o espírito. E, finalmente, analisaremos a justiça do reino de Deus. No Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei, nem os ensinos dos profetas, mas, como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus. Louvado seja o nome do Senhor. É o que nós veremos aqui nessa lição. O primeiro tópico da lição nos apresenta: Jesus cumpriu toda a lei. Primeiro subtópico: um compromisso com o passado. Quando nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir, o de destruir tudo ou não valorizar o passado relativo ao ensino da lei e dos profetas. Ou seja, Jesus, ao iniciar o ministério, ele não veio para destruir ou desconstruir aquilo que a lei havia colocado como apenas um meio e não o fim da caminhada, e nem também levantar-se contra as profecias, aquilo que os profetas haviam ensinado. Ele não veio com essa proposta. Então aí a expressão não pensem, quando fala não pense que eu vim destruir a lei, então essa expressão aqui, segundo o comentarista, revela exatamente isso, que a missão de Jesus não foi para destruir a lei e nem desvalorizar, colocar por terra aquilo que os profetas haviam dito. Então Jesus ele sabia que o ensino da antiga aliança, ou da antiga dispensação, ele era um ensino valioso, que havia os princípios morais inseridos na lei, e eles continuam válidos. Sabemos que na nova aliança, a questão do cerimonial, os rituais, havia coisas que eram específicas para a nação de Israel, por exemplo, a questão das leis, daquelas cerimônias, etc. Mas o aspecto moral, o aspecto ético, os princípios que havia na lei dada por Deus, eles continuam válidos. E Jesus ele não abrogou esses princípios, ele não revogou, ele não tirou, ele não jogou por terra esses princípios. Portanto, Jesus ele sabia que o ensino da antiga dispensação ele era valioso, era verdadeiro, era bom e belo.
uma vez que a lei foi dada por Deus. Ele jamais ousara ser um revolucionário, portador de um espírito destrutivo, com o propósito, como também o propósito de acabar com aquilo que foi proposto por Deus na antiga aliança. Ele não veio com isso, como o próprio Paulo, nos seus textos, ele vai também apresentar essa postura, que ele não veio com esse propósito de poder revolucionar, de poder destruir aquilo que foi posto pelo próprio Deus no passado, na antiga aliança. Assim, o comentarista continua, aprendemos que com Jesus, que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos legaram. Eu acho isso aqui bem interessante, como o comentarista falou, uma vez que nós estamos nesse tópico, Jesus cumpriu toda a lei. O compromisso com o passado, sabemos que não se constrói alguma coisa do nada. Nós não podemos construir o nosso presente, o nosso futuro, abrindo mão do nosso passado, mesmo porque nós somos o resultado do nosso passado. Então Jesus, ele tinha consciência plena e ele sabia muito bem que ele não era possível o cumprimento, ele ser o cumprimento das profecias da própria lei, se ele destruísse a lei. Não fazia nenhum sentido. Se era a lei que apontava para ele, se as profecias apontavam para Cristo, como é que Cristo ele se levantaria contra a lei e contra as profecias? Como é que ele levantaria contra aquilo que podemos tomar como um precursor da sua própria missão? Então, na verdade, ele é o cumprimento da lei no sentido de valorizar aquilo que estava na lei, os princípios da lei, e ao mesmo tempo ele era o cumprimento da lei no sentido de que ele mesmo era ali a materialização das profecias, dos valores, dos princípios postulados e defendidos na lei de Moisés, no Antigo Testamento. Bem, então nós vimos aí um compromisso de Jesus com o passado. Subtópico 2, Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida. Por isso, nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. Jesus ele sempre invocava a lei, os profetas como o material didático, vamos dizer assim, do seu ensino. Ele sempre fazia isso. Então, no lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela. Isso aqui eu acho muito interessante. Então, ele não veio enfraquecer a lei, ele veio devolver, ele veio renovar na mente dos homens, devolver o verdadeiro sentido da lei que havia sido manchado, havia sido esquecido pelos homens. Então, ele veio dar o verdadeiro sentido da lei abandonado pelos judeus. Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Ele vai mostrar mesmo que ele seria a continuação da revelação divina. Mostrava que essa revelação ela era progressiva, então o passado era fundamental, a valorização do passado, que essa revelação ela era progressiva para a perfeição, ou seja, a lei era sombras até que chegasse a perfeita realidade que era o próprio Cristo. Não retrógrada e nem estática. Então a lei, os mandamentos de Cristo não eram estáticos, mas eles tinham uma visão para a frente, para o futuro. Toda a obra de Deus, todo o propósito de Deus, ele era exatamente progressivo na história, e era isso que Jesus estava ali ensinando por meio da sua missão. Então, nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista nos seus salmos. Então era necessário que todos nós, que todos nós entendamos que a vida cristã, a obra de Deus, ela tem esse caráter progressivo, e desde que o homem ele pecou contra Deus lá no Éden, e Deus já deu a promessa ao homem da redenção, e no decorrer dos anos, dos séculos, Deus tem cumprido com essa promessa. Nós temos visto o cumprimento
das promessas de Deus aí durante as eras, durante as gerações. Bem, aí na sequência do texto, nós temos aí o terceiro subtópico, que fala sobre Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Aí o verbo é cumprir, quando Jesus ele diz que ele veio para cumprir, que é do grego pleotrou, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo. Ou seja, a ideia aqui de Jesus cumprir a lei é a ideia de tornar na plenitude a realização daquilo que havia sido proposto anteriormente. Ou seja, fazer abundar, fornecer ou suprir literalmente. Então esse é um dos sentidos que nós podemos ver que Jesus, ao invés de vir destruir a lei, ele veio fazer com que a lei ela de fato viesse cumprir o seu propósito, que ela viesse ser claramente entendida, ser completada nesse aspecto, abundar nesse aspecto, uma vez que ele agora era a materialização daquilo que havia sido proposto na lei de Moisés. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu uma perfeição, ele tornou-a, vamos dizer assim, prática, tornou-a real, uma vez que ele próprio era o ser sobre o qual a lei falava, apontava, e ele veio exatamente conformar ou confirmar a nossa relação com Deus e tudo aquilo que havia sido proposto pela lei e pelos profetas. E aí ele, inclusive, ele usa algumas expressões para retomar e confirmar, ratificar a questão do propósito da lei, quando ele diz lá em Mateus 5, 21 e 22, foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Então ele vai trazer os seus ensinamentos e ele retoma aquilo que foi dito pelos antigos, que é uma referência à lei, à antiga aliança, e ele vai, a partir disso, introduzir os seus ensinamentos, os novos ensinamentos. Então, quando ele diz, foi dito aos antigos, mas eu vos digo, ele está exatamente, de uma certa forma, dando continuidade, ou partindo daquilo que a lei pressupunha no passado e mostrando agora que na nova aliança, ele, enquanto cumprimento da lei e o fundador da nova aliança, ele trazia um modelo de vida que era bem mais perfeito, podemos dizer assim, que era superior na prática àquilo que a lei ela propunha, uma vez que, como já falei no início, a lei ela não dava ao homem a condição de poder justificar-se, mas apenas ela apontava para aquele que de fato teria condição de justificar o homem, de trazer o homem de volta para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, dentro desse contexto, nós vamos ver exatamente, nós vamos entender a proposta de Jesus. Ora, em momento algum, Jesus conflitou com as Escrituras do Antigo Testamento, mas as harmonizou plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus, que usavam da lei para abusar do povo, o Senhor Jesus a aperfeiçoou. O que era visto como sombra, como falei, cedeu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético. É nesse aspecto que Jesus veio aperfeiçoar. Para que fique bem claro, não é que a lei era imperfeita. A ideia de aperfeiçoar é porque a lei era apenas uma sombra. Ela apontava para algo, mas ela não era a realidade em si. E nós vimos agora que Jesus, ele sendo a materialização da lei, ele torna perfeito aquilo que era apenas uma sombra. Aquilo que era apenas uma imagem, agora torna-se totalmente perfeito, torna nítido, uma vez que o próprio Jesus, o próprio ser do qual a lei, ou para o qual a lei apontava, agora estava entre os homens, que era o Deus encarnado. Em Jesus, o que era visto por meio do Decálogo e dos profetas concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus. Então nós temos o quê? Que Jesus, ele enquanto cumprimento da lei, Jesus agora ele estava de uma maneira definitiva, não deixando nenhuma dúvida do propósito de Deus, da aliança de Deus para com o seu povo e para com a humanidade, porque ele estava ali. Não havia como negar, em hipótese alguma, não havia como negar
a obra de Deus, aquilo, as profecias, inclusive, a lei de Deus, as promessas divinas não tinham como serem negadas, porque ao observarem o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, os homens agora podiam ver que de fato Jesus ele estava ali como cumprimento de tudo aquilo que havia sido abordado, que havia sido apresentado. E aqui quando o texto ele coloca que ele concretizou fielmente, conforme nos revela Hebreus 11, 1, verso 1 ao 3, nós temos o seguinte: em Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 3, nos apresenta: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, uma referência à antiga aliança, nesses últimos dias, aqui nos tempos de Paulo, aí no século I da nossa era, da era cristã, nesses últimos dias a nós falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Jesus era o resplendor da glória de Deus e a verdadeira, a legítima, a expressa imagem de Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, se a lei, as ordenanças da lei, o cumprimento daquelas ordenanças, todo aquele ritual, era algo simbólico que temporariamente cobria o pecado do homem, mas não apagava o pecado, não perdoava o pecado. Aqui em Hebreus, o escritor aos Hebreus está dizendo que Jesus, ele foi a oferta, ele foi o sacrifício, ele foi o ofertante ao mesmo tempo, que ofereceu uma vez por toda o preço para a purificação dos nossos pecados. E uma vez ele vencendo a cruz, ele morrendo e ressuscitando, ele vitorioso, ele assenta à direita da majestade de Deus. E agora sim, ele é o nosso remidor, ele é a nossa nova aliança. E ele nos garante que nós podemos entrar, através dessa nova aliança, no novo santuário, no santuário eterno, para estarmos eternamente com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o tópico 2 da lição traz como título a letra da lei e a verdade do Espírito. Primeiro subtópico: o que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Essa letra expressa os desígnios de Deus de forma de proibições escritas que revelam o pecado e leva à condenação, como nos mostra em Romanos. O Romanos trabalha muito em relação a essa questão da figura da lei, do servo, da escrava, etc. Isso é muito interessante. Romanos lá no capítulo 7, ele vai estar falando sobre isso. E em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. Então, a ideia aqui, que é o tema principal, é a letra da lei, fala exatamente dos códigos escritos, da letra mesmo, escrito, que tinham como objetivo essas leis escritas em tábuas e posteriormente em livros, em rolos, que tinham como propósito apontar a decadência do homem, o pecado do homem, tinham como um propósito mostrar exatamente que naquele estado o homem estaria condenado diante de Deus, uma vez que ele estava impossibilitado de cumprir tudo aquilo que estava na lei. E ele mostrava a lei, ela trazia consciência, esse código, a letra da lei, trazia consciência do pecado. Ao tempo, é claro, que apontava para aquele que poderia e que pode remir o homem dos seus pecados, que é Jesus Cristo. Mas a lei em si, a expressão letra da lei, nesse aspecto, aquela letra, ela depunha contra a vida errante do homem, mostrando a sua incapacidade, a impossibilidade dele aproximar de Deus, uma vez que, como a Bíblia diz, com o conhecimento da lei, com a vigência da lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Portanto, o homem ele seria levado à morte diante da letra da lei. Daí nós defendemos, e a Bíblia, o próprio Jesus, e deixar bem claro a ideia de que a lei não era o fim em si, porque se fosse o fim em si, ela apenas mostraria a incapacidade do homem e não daria ao homem, como não deu ao homem, condição de se salvar.
Por isso que ela apontava, ela era apenas sombra, ela era um aio, um guia, era uma espécie de um pedagogo, alguém que conduz pela mão, apontando para Jesus. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem se salvar. Nesse sentido, ela serviu como um paidagogos, que quer dizer o pedagogos, que é um termo grego que se refere ao pedagogo, que seria uma espécie de guia que conduzia, no caso, o aluno, a criança, e nesse caso aqui a lei, conduzia o homem, a humanidade, para Cristo. Um exemplo que servia essa função é a revelação dos profetas do Antigo Testamento, para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Eu acho isso aqui importante, porque a lei, Deus dá a lei, o homem se vê impossibilitado diante da lei, ele não entende, na verdade, qual a função da lei, que seria esse pedagogo, esse alguém que levaria o homem para Cristo, Cristo é que seria, vamos dizer assim, o fim da lei, apontava para Cristo. E aí Deus, na sua misericórdia, ele usa os profetas exatamente para esclarecer o homem, para mostrar a necessidade do homem voltar para Deus e não ficar perdido, não ficar preso, tomando a lei pela própria lei, como se a lei fosse um fim em si. Aí Deus levanta os profetas com essa função, exatamente de despertar o seu povo, levar o seu povo ao verdadeiro arrependimento, a voltar-se para Deus. Louvado seja Deus. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. Então, aquilo que era para ser uma bênção, que era para servir de alerta, de poder despertar o povo para Deus, os legalistas, no caso o judaísmo, a própria religião judaica em si, ela transformou isso em algo estático, em algo frio, em algo morto, que não cumpria com a sua função, infelizmente. Daí a necessidade, e daí Jesus, ele implantar uma aliança superior. O subtópico 2, a perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei representava sua completude. Então, para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão. A questão da moral, a questão cerimonial e a questão judicial. Então, para os judeus, a lei ela era completa porque ela contemplava esses três campos da vida da sociedade, que era o campo moral, cerimonial e o judicial. A lei moral envolvia, no caso, aí os mandamentos, os 10 mandamentos. A cerimonial referia à questão da adoração do povo a Deus, lá no tabernáculo, todo aquele ritual, e posteriormente, ali quando constrói o templo, para conduzir a vida litúrgica ali no templo. E a lei judicial tinha a ver com as diversas responsabilidades civis, que ali todos os cidadãos, os povos, individualmente, em sociedade, eles deveriam observar. Então, pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa, segundo o seu próprio mérito, e que para isso seria possível salvar-se. Então, os homens achavam que, cumprindo a lei, todos os cerimoniais, a questão das leis judiciais, etc., todos os rituais, que eles teriam condição de se salvar. Mas, na verdade, isso era um falso entendimento, porque não era essa a função. Ora, o apóstolo Paulo reafirmou sabiamente sobre esses falsos ensinamentos. E Paulo vai muito bem abordar sobre o falso entendimento que os judeus tiveram em relação à lei. Eles não entenderam o propósito da lei. Eles achavam, segundo Paulo, os ensinamentos de Paulo, que eles poderiam justificar-se pela própria lei. Em suas cartas, o apóstolo deixa bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que por isso pôs fim ao sistema da lei mosaica, de modo que ele ofereceu um novo e vivo caminho para se chegar a Deus. Então, o novo caminho foi aberto por Cristo, não tendo mais nenhuma necessidade de oferecer outros sacrifícios como se fazia na antiga aliança. E Paulo ele vai deixar isso muito bem claro nos seus ensinamentos, mostrando que Jesus é exatamente o sacrifício vivo, o sacrifício perfeito,
daí não tendo mais a necessidade de modo algum de oferecer outros sacrifícios, porque o caminho, o novo caminho vivo, ele foi aberto por Cristo uma vez por todas. Portanto, é uma nova aliança que concedia ao homem a justificação através do sacrifício definitivo de Cristo Jesus. E aí o subtópico 3 da lição apresenta a lei e a verdade do Espírito, esse paralelo. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente à lei, cumpriu os tipos, as sombras, os símbolos, os profetas, toda aquela tipologia, aquela simbologia, as profecias, tudo aqui agora estava se cumprindo em Jesus. De uma forma definitiva, isso estava cumprindo não só durante o seu ministério terreno, mas quando ele permanece fiel ao Pai, ele vai até a cruz, ele morre e ele ressuscita. Nós temos então o coroamento de tudo aquilo que havia sido prometido na antiga aliança. Louvado seja o nome de Jesus. A causa dessa realidade perfeita é a morte substituta de Jesus, e por isso hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Então nós somos justificados por Cristo, louvado seja Deus. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, pela letra, pela lei, os homens morreriam, os homens estariam afastados de Deus. É nesse aspecto que a letra mata. Infelizmente alguém entende isso aqui de uma forma errônea, achando que os homens não devem buscar o conhecimento porque a letra mata, e não é esse o aspecto. E a ideia aqui de que a letra mata não é também que a lei era imperfeita, é que pela lei o homem não podia se salvar. A lei tinha o seu propósito temporário, apontava para Jesus. Então, nesse aspecto, da letra pela letra, a lei pela lei, o homem todos estariam mortos. Então, é nesse aspecto que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que Espírito é esse? É exatamente Cristo, é a graça de Cristo que dá vida ao homem, que dá a condição do homem estar vivificado diante do Senhor. Então temos que entender essa verdade que a Bíblia ela nos apresenta, para que nós não venhamos a confundir com o que a Bíblia, de uma maneira muito clara, ela está propondo, ela está nos ensinando, a fim de que nós possamos ter uma caminhada vitoriosa. Então isso nos mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais a letra pesada da lei que gera a morte. Ou seja, de um código exterior, que era a letra, de normas, nós passamos para o quê? Para um código interior, dinamizado na vida pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. De palavras registradas em tábuas e pedras, nós passamos para palavras cravadas, grifadas, vamos dizer assim, no nosso coração. Louvado seja Deus. O Espírito Santo traz vida em Cristo e gera a vontade de Deus em nossa consciência e coração. Ou seja, a obra de Deus é realizada pelo próprio Deus no coração do homem. E aí o subtópico número 4 nos apresenta qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo. Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar, a propósito da lei para o cristão ou para os cristãos? O apóstolo Paulo responde a essa questão mostrando que a lei ela é santa, está estabelecida, se cumpriu e se cumpre no amor. Muito interessante, porque o Paulo e o próprio Jesus ele vai falar sobre isso, e Paulo vai aí enaltecer em Romanos 7, verso 11, mostrar a questão de que a lei é santa, que ela está estabelecida e se cumpre no amor, porque o próprio Jesus ele vai dizer exatamente que o cumprimento da lei, a lei se resume no amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Então nisso resume os mandamentos. E o próprio amor de Deus é o Cristo encarnado que morreu em favor do homem. Então nós vimos que opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Então a lei, os princípios da lei, eles, como falei, eles são válidos, e a lei ela se resumiu no amor, e é o Espírito Santo no coração de cada um que dá a condição de cumprir a vontade de Deus. Não o homem por sua conta própria, mas
O Espírito de Deus, ele opera tanto querer quanto realizar. Portanto, é Jesus Cristo quem impacta, aperfeiçoa e, por meio do Espírito Santo, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Ou seja, o verdadeiro propósito da lei, os princípios da lei, eles são implantados agora no nosso coração. Não que a lei ela não tinha nenhum valor, ou a lei ela caiu por terra, não. Ela era divina. Mas a lei, aquilo que na lei, de fato, não falando das questões cerimoniais, das questões ali ligadas à nação, judiciais, etc., mas os princípios ali inseridos, por exemplo, nos mandamentos, nos 10 mandamentos, tudo aquilo que é princípio da lei, eles continuam válidos e agora eles são colocados no nosso coração pelo Espírito Santo para que nós possamos de fato entender quais são os verdadeiros princípios e o verdadeiro sentido da lei de Deus, que era santa, que era perfeita. E aí a lição, na sequência, ela vai nos apresentar o último tópico, o tópico número 3, que tem como título a justiça do reino de Deus. Então nós vimos lá a justiça dos fariseus, a justiça dos homens que queriam justificar no reino de Deus. Uma pergunta, que havia aqueles que se achavam grandes por serem cumpridores da lei, porém diante de Deus eles eram pequenos no reino de Deus. E quem é o grande no reino de Deus? Nós vamos ver que é exatamente aqueles que tiveram encontro com Cristo, que tem agora a lei escrita nos seus corações. Portanto, o primeiro subtópico, quem é grande no reino de Deus? Mateus 5, 18, 19 mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumprem toda a lei de Cristo, ou seja, a lei da graça, que aí envolve a questão do amor, do perdão, do esvaziar-se a si mesmo, negando-se a si mesmo e tomar a cruz e viver a vida de Cristo. E nisso resume a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores os que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Assim, os discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, nós devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Então, aqueles que se tornam grandes no reino de Deus são exatamente aqueles que são guiados por Ele. Aqueles que deixam que Cristo conduza a sua vida através dos ensinamentos da sua palavra, que são de fato guiados pelo poder do Espírito Santo. Esses são que devem ser considerados e são os chamados grandes em relação ao reino de Deus. A justiça do reino de Deus é o subtópico 2, é o último subtópico da lição. A compreensão da justiça do Antigo Testamento baseada no binômio lei e obra. Então a justiça do Antigo Testamento era baseada na lei e na obra. Havia uma lei, se você cumprisse através das suas obras a lei, você era justo aos olhos humanos. Então, uma lei, cumpre a lei, pratica as obras, então você é justo diante da lei ou diante dos homens. Então, esse binômio era o que equivalia à justiça do Antigo Testamento, essa relação entre lei e obra, o que gerou o quê? Gerou um orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmos. Eles se achavam justos por conta própria. Só que nós temos aí um grande problema em relação a isso. No Novo Testamento, há exemplos a esse respeito. Nós temos aí algo bem interessante, o jovem rico, que agiu assim para atingir o supremo bem. Jesus ele tem um encontro com um jovem e ele se achava aparentemente justo, e ele vai dizer, chama Jesus de bom mestre. Jesus diz, não, bom não sou eu. Então Jesus, enquanto homem, ele está mostrando que o homem não é bom, mas bom somente Deus. Deus é a fonte de toda bondade, ele é a própria bondade. Então, ao chamar Jesus de bom, Jesus diz que não, o homem não é bom, eu não sou bom, o homem não é bom. Bom é Deus. E aí ele começa a conversar com Jesus. Jesus então
responde algumas perguntas sobre o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Jesus manda ele guardar alguns mandamentos, traz a sua memória se ele observa alguns mandamentos. Ele diz que sim, que o faz desde a sua infância, mas isso tudo mostrando a sua arrogância, a sua confiança nas suas próprias obras, que ele, em certo sentido, ele se achava justo diante de Deus. Porém, Jesus, ele aponta para algo que ele jamais esperava. Jesus vai dizer, olha, mais falta-te uma coisa. O que faltava àquele jovem? Faltava exatamente abrir mão da sua autoconfiança, abrir mão da sua própria justiça. Então falta-te uma coisa, ó, você vai, desfaz de tudo quanto você tem, dá aos pobres e vem e segue-me. Ou seja, o que Jesus está dizendo que faltava? Ele necessariamente tem interesse de que ele acabasse com seus bens? Não necessariamente. Mas o que Jesus está dizendo é que você abra mão da sua justiça, porque a tua justiça ela não te dá condição de entrar no reino dos céus. Portanto, venda tudo que você tem, abra mão de tudo, das suas obras, abra mão de tudo, dá aos pobres, se anule e comece do zero e venha e segue-me. E assim então você entrará no reino dos céus. E a Bíblia diz que aquele jovem, ele pesaroso por possuir muitas riquezas, ele infelizmente não seguiu a Jesus, exatamente porque ele confiava nas suas riquezas, na sua justiça própria, e para ele o preço era muito alto, ter que abandonar tudo para seguir a Jesus. Então tem aí o exemplo desse jovem rico. A Bíblia também nos apresenta o exemplo do fariseu, que ele confiava na sua própria justiça, e ele achava-se melhor do que o publicano. Aí a Bíblia apresenta lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 9 a 17, é uma lição muito interessante que retrata muito bem a confiança que o judeu ele tinha na lei, e eles se enganaram grandemente nesse aspecto. Eles achavam poder se justificar tão somente pelas obras da lei. E aí em Lucas, no capítulo de número 18, o verso 9 ao 17, nós vamos ver algo que é bastante informativo e muito necessário para nós analisarmos. Você pode aí acompanhar. No livro de Lucas, capítulo de número 18, o verso de número 9 a 17, nos diz o seguinte: propôs também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezando os outros. Aí o verso 10 diz o seguinte: dois homens, aqui é uma parábola, uma história, mas sempre é bom entendermos que as parábolas que Jesus ele cria são ensinamentos que têm base na realidade dos homens, na vida real. Apesar de ser uma ilustração, mas ela não parte do nada, há uma verossimilhança naquilo que Jesus ensinava. Então o verso 10 diz o seguinte: na parábola de Jesus, dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. Aqui nós temos a figura do fariseu, que representava todo aquele religioso que confiava na sua própria justiça, e o publicano era aquele desconsiderado pelos judeus, pelos fariseus, apesar que o publicano também, ele era um judeu, porém um judeu que visto pelos seus irmãos como inimigo, uma vez que eles cobravam imposto dos seus próprios irmãos, ali eles estando, portanto, esses publicanos a serviço do Império Romano. E então esses dois homens aqui Jesus apresenta que eles sobem para a adoração, para adorar, e ele faz exatamente, Jesus apresenta nessa parábola esse contraponto entre essas duas figuras, uma que era considerada a perfeição na sociedade, que era o fariseu, e outro que era os homens desprezados pelos fariseus, aqui na figura do publicano. E aí o verso 10 diz que os dois eles subiram para orar, um fariseu e um publicano. Aí o verso 11 diz que o fariseu de pé, ele assim orava consigo mesmo, ó Deus, ele orando consigo mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Então olha o nível da oração do fariseu, do religioso, daquele que se considerava justo. Nós temos aqui algumas questões que é interessante nós observar, que diz que ele falava consigo mesmo diante de Deus, dizendo: graças te dou que não sou como os demais homens. Ou seja, eu, enquanto fariseu,
eu sou o melhor dos homens. E dentro daquele contexto social, de fato, o fariseu ele é considerado, no aspecto religioso, como o melhor da sociedade. Se tinha alguém que era considerado santo, alguém, um exemplo, aparentemente um exemplo a ser seguido, era exatamente o fariseu. Então ele vai dizer, não sou como os demais homens. Aí ele vai caracterizar os demais homens, que são roubadores, e a própria ideia de roubar aqui, os publicanos eram considerados como ladrões, porque eles, além deles estar roubando o povo no sentido da opressão romana, eles acabavam cobrando um pouco a mais daquilo que era devido quanto aos encargos, aos impostos. Então ele vai dizer, não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. E ele vai de uma maneira mais direta, e nem ainda como esse publicano que está do meu lado. Então olha o grau de prepotência, de orgulho, de autoconfiança na sua própria justiça que esse fariseu tinha. Aí ele vai e continua na sua arrogância, eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tanto quanto possuo. Ou seja, aqui nós vemos que isso pode ser aplicado na realidade. Quantos estão aí lutando as religiões, as igrejas, que confiam na sua própria justiça por terem uma vida religiosamente correta, por devolverem o dízimo, por darem esmola, por orarem, por jejuarem. Não que isso não seja necessário, não seja preciso, é necessário que nós contribuamos para a obra de Deus, nós ajudamos ao necessitado, que oremos, tenhamos uma vida de oração, de consagração, mas o que devemos levar em consideração é o que nos motiva para isso. Qual a motivação que me leva a orar, a jejuar, a buscar a Deus e a servir ao outro? Quais são as motivações do meu coração? Porque pelo visto aqui o texto deixa bem claro que as motivações aqui do fariseu era exatamente se auto-justificar. E isso, claro, era reprovado diante de Deus. Daí Jesus está apresentando essa parábola. Aí após a oração desse fariseu, temos então a apresentação da oração do publicano, do pecador, vamos dizer assim, considerado por aquela sociedade. Mas o publicano, verso 13, mas o publicano, estando em pé e de longe, nem ousou aproximar perto do local da oração, da adoração. Então o publicano, estando de longe, nem ainda queria levantar os olhos para os céus, como era uma prática, levantar os olhos para os céus e levantar as mãos e orar a Deus. Diz o quê? Que esse publicano, ele estava de longe, não se aproximou ali do altar, do lugar da adoração, ficou um pouco mais distante, nem ainda levantou os olhos aos céus como um reconhecimento do seu pecado, vergonhoso, sentindo vergonha do seu pecado, diferente do orgulhoso fariseu. Ele não levanta os olhos aos céus, mas batia no peito. A ideia de bater no peito é a ideia da humilhação, do reconhecimento, de mostrar realmente eu sou isto. Bater no peito sempre na Bíblia está dentro de um contexto de lamentação, de reconhecimento, de cair em si. É como se estivesse aqui a ideia de bater no peito, seria bater no próprio coração, expor, desnudar a sua alma, o seu coração, o seu interior. Então ele vai dizer aqui, ó, ele batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ou seja, ó Deus, ele batia no peito, de fato eu sou um pecador. Eu sou um pecador, nem me ouso levantar os olhos, nem me aproximar do altar, porque eu sei que de fato eu não mereço, eu não tenho justiça nenhuma, mas tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. Essa era a oração do publicano. E aí o verso 14, Jesus vai concluir, chamando a atenção daí dos seus discípulos, do povo, dizendo, digo-vos que este quem? Aí o pecador publicano, este desceu justificado para a sua casa, e não aquele quem o fariseu, e não aquele. Porque todo o que a si mesmo se exalta será humilhado, mas o que a si mesmo se humilha será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui esse ensinamento maravilhoso de Jesus, mostrando exatamente que nós não devemos confiar na nossa justiça própria, mas nós devemos descansar na justiça de Cristo. Um outro exemplo também, que faz um contraste da justiça do homem em relação à justiça de Deus, é a história lá que envolve o bom samaritano. Nós temos esse relato muito interessante,
que está no livro de Lucas, capítulo 10, verso 25, e dentro daquele contexto, um homem que foi atacado por salteadores, ele estava à beira do caminho, já quase morrendo, e a Bíblia diz que passou por ele, passou ali alguns religiosos, os sacerdotes e o levita, porém eles passaram de longe, eles passaram de largo, não quiseram se envolver, não quiseram ajudar aquele homem, não se tornaram próximo daquele homem no sentido do que a Bíblia observa. Mas diz então o texto bíblico que estava passando por ali um samaritano. E é importante nós observar que Jesus, mais uma vez, toma exatamente a figura de pessoas que eram desprezíveis. Toma aqui, no caso, a figura do publicano e agora toma a figura de um samaritano que era considerado pelos judeus legítimos como um mestiço, como um inimigo, como um pecador. E agora Jesus toma essa figura do samaritano para trazer uma lição para os orgulhosos judeus, os sacerdotes, os levitas. E é importante nós observar que ele pega aqui 3 modelos que são muito significativos. Pega o modelo do sacerdote, que é aquele que apresentava a Deus, né, diante do povo, era um representante do povo diante de Deus, e o levita, que era aquele que pertencia, fazia parte do culto diário, ou seja, pessoas, as grandes representações da sociedade religiosa ali judaica. E pega a figura do samaritano, que era a figura do pecador, da pessoa desprezada. E diz que diante desse episódio, todos, no caso os religiosos aqui, representados na figura do sacerdote do levita, eles passaram de largo e não ajudaram aquele homem. Porém, o samaritano, ele para prestar socorro, prestar ajuda àquele homem, que provavelmente era um judeu, uma vez que ele descia de Jerusalém, é bem provável que ele era um judeu. E esse samaritano, então, ele para untar as feridas, e ele leva aquele homem ferido até um determinado lugar, e deixa para que ali ele seja tratado, ele paga as despesas, deixa dinheiro, e se compromete a pagar a mais, caso o dono daquela hospedagem, aquele que haveria de cuidar daquele homem, se porventura ele viesse a gastar além daquilo que ele havia deixado. E aí, exatamente através desse ensinamento, Jesus vai mostrar quem foi o próximo daquele homem que caiu na mão dos salteadores. E o próximo foi exatamente esse bom samaritano, esse samaritano daí chamado de bom samaritano, mostrando exatamente esse contraste em relação àqueles que confiam na sua própria justiça e a justiça de Cristo. Nós vimos que aquele samaritano, ele agiu, aquele bom samaritano, ele agiu verdadeiramente como um Deus quer que o homem age, não confiando na sua justiça, mas se apiedando, colocando-se no lugar do outro, que é o que nos ensina Cristo na nova aliança, que a nossa justiça não é de fato, não é baseado nos nossos méritos, na nossa obra, mas a nossa justiça é a justiça de Cristo, é aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, e ele próprio, ele veio resumir a lei, todos os mandamentos, ele resume no amor, o amor a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus ensinava aos seus discípulos que a nova justiça no reino de Deus, ela é interior, é a justiça interior, moral e espiritual, e não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos, ela é superior à dos escribas e fariseus. Daí ele dizia, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, é uma justiça mais sublime, elevada e interior. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa, e assim entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E finalmente a conclusão da lição nos apresenta: Jesus não veio para desfazer a lei, nem veio como um legalista, porém soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhante ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda frieza espiritual, aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro Evangelho
do Senhor Jesus Cristo. Então o desejo de Deus é que nós sejamos inseridos no seu reino, por meio da nova aliança no sangue do seu Filho amado, para que de fato a nossa justiça ela possa exceder a dos escribas e fariseus. Que Deus ele nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós possamos entender que não podemos, não devemos confiar nos nossos próprios méritos, como se isso nos desse condição de nos salvar, mas que nós possamos entender como a palavra de Deus nos afirma, que pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então somos salvos pela graça, e a fé que o próprio Deus coloca no nosso coração é a resposta que nós damos à graça de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que o Senhor continue falando ao teu coração, que você possa entender que sem Cristo nós não podemos absolutamente nada e jamais nos aproximaremos de Deus através dos nossos méritos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço e a paz do Senhor.